Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 1 ao 8. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, como está escrito no profeta Isaías. Eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E toda a província da Judéia e os de Jerusalém iam ter com ele. E todos eram batizados por ele no rio Jordão, confessando os seus pecados. E João andava vestido de pelos de camelo e com um cinto de couro em redor dos seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, ao qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das suas alparcas. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. O Evangelho de Marcos é conhecido como o Evangelho do Servo Perfeito. Em Apocalipse 4:7, ele é descrito como a face do bezerro, e em Ezequiel 1:10 como a face do boi. Os dois animais são aptos ao serviço e mansos quando servem. Em Marcos 10:45, afirma Jesus: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Marcos era judeu, da tribo de Levi, escreveu o Evangelho antes dos demais e é considerado o fundador da Igreja do Egito. Em Atos dos Apóstolos, sua vida está descrita como auxiliar de Pedro e de Paulo. Era sobrinho de Barnabé. Agora pegue o seu devocional e vamos ler juntos. O contexto social em que foi escrito o Evangelho de Marcos foi o de um tempo em que o Império Romano perseguia os cristãos e havia assassinado Pedro e Paulo, dois grandes líderes da igreja. Marcos, que os ajudava, tinha a missão de fortalecer a fé dos crentes naquele momento tão difícil. Então ele escolheu apresentar Jesus e fez isso contando histórias curtas, simples e dinâmicas, que mostram que o Senhor está em ação. Já nas primeiras histórias, Marcos revela aos seus leitores a pessoa muito especial que é Jesus. 1. O Filho de Deus. Marcos não deixou dúvidas. Desde o início, ele afirmou a natureza divina de Jesus. Este é o princípio das boas novas a respeito de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Marcos apresenta Jesus como o Filho de Deus. Já é algo tremendo para alguém dessa época, porque a dificuldade que os judeus tinham de entender que Jesus era o Filho de Deus era imensa. Mas Marcos tinha isso já bem internalizado e sabia que aquele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. 2. João Batista era um grande mensageiro de Deus e reconheceu a superioridade de Jesus. Do versículo 2 até o versículo 8, Marcos descreve João Batista, aquele que vem falando a respeito do cumprimento da promessa de Deus em Jesus de enviar o seu Messias para a salvação de muitos. João Batista, apesar do seu ministério reconhecido em toda a Judéia, toda a parte de Nazaré, não se colocou como superior a Jesus. Pelo contrário, ele dizia que não era digno sequer de desatar, ou seja, de desamarrar as sandálias que Jesus usava nos pés, mostrando a sua inferioridade ao Cristo, que era o Filho do Deus vivo. Depois de fazer esta leitura, resta-nos a pergunta: será que eu e você somos como Marcos? Já entendemos que Jesus Cristo é o Filho unigênito de Deus? Será que somos como João Batista, que sabia quem ele era no reino e qual o seu propósito, não confundindo a sua fama com a sua identidade? Quantos de nós têm confundido propósito e chamado e têm se colocado à frente de Jesus em seu ministério? Hoje vamos orar para que estes dois entendimentos sejam claros em nós
Jesus é o Filho de Deus que veio ao mundo para nos salvar e Jesus veio para nos batizar com o Espírito Santo. Sua humildade nos leva a entender quem de fato Ele é e por isso o adoramos. Pai querido, quero te agradecer por ter enviado teu servo Jesus Cristo. Assim como Ele veio para te servir, também queremos ser teus servos, filhos amados que sentem prazer em servir ao Pai. Em nosso coração queremos que Jesus reine, não importando se para isto meu eu precise ser destronado. Só Tu és digno. Ajuda-me a me colocar em posição de serviço para o Teu reino e que através do mover do Espírito Santo em minha vida eu possa seguir a trajetória de vida que desejas para mim. Eu te entrego meus sonhos e planos e os coloco ao Teu dispor, meu querido Pai. Em nome de Jesus. Amém.